O assunto agora é salário mínimo. O governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.294 para 2023, segundo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ao Congresso Nacional. Ainda precisa ser confirmado por lá. Se confirmado, o valor representaria apenas as perdas da inflação sem ganho real para o trabalhador. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde. Professor, diante dessa proposta, desse valor sugerido para o salário mínimo, como é que o senhor vê a preocupação da população, de maneira geral, com a economia do país, com os preços nas alturas, dificuldade em pagar as contas? O que a gente tem é um cenário bastante desafiador, principalmente para as famílias de menor renda, né? Essas famílias que dependem muitas vezes do salário mínimo, porque por conta da pandemia, a gente teve aí um choque, né? Não só no Brasil, mas em todas as economias do mundo, que acabou deixando um rastro, né, de maior desigualdade, perda de renda, ou seja, a gente tem um cenário de baixo crescimento econômico, com alta inflação, isso acaba afetando bastante a renda das famílias. Esse impacto ele é desigual, né? Ou seja, as famílias de menor renda acabam sofrendo mais, né? Elas são mais sensíveis, porque além de ter uma renda menor, ou seja, uma capacidade de reação menor, elas acabam, às vezes, tendo uma inflação maior do que a inflação oficial por conta da cesta de consumo, né, que essas famílias têm no dia a dia. Então, quando a gente olha aí, avançando, né, a proposta do governo, a gente tem aí um reajuste apenas do INPC, mas sem ganho real, como já foi nos anos anteriores, né, e por conta, principalmente, dos impactos, desafios que o governo tem também, né, ou seja, o governo aí teve um impacto da pandemia nas contas públicas, e isso acaba restringindo, afetando o orçamento público, mas, por outro lado, as famílias acabam sofrendo bastante quando a gente tem aí um reajuste, mesmo que um repasse da inflação sem ganho real, para essas famílias que tiveram aí um impacto significativo na pandemia, né, principalmente com uma perda de renda, isso acaba sendo ainda mais desafiador. Bom, acho que a pergunta diante desse quarto ano consecutivo sem o ganho real, você explicou, cobrindo agora apenas só o INPC, além de te pedir até para explicar melhor sobre esses pontos, também entender, professor, para a família, né, o brasileiro ali, enfim, como eu te falei, que está nessa dificuldade toda, enfim, para pagar as contas e tal, esse reajuste, no simples assim, faz diferença? Ele faz porque, quando a gente olha a ideia, né, a regra do salário mínimo, a gente tem aí uma cobertura para a inflação, né, e a gente também tinha aí um repasse, né, de ganho real para as famílias, olhando aí principalmente o crescimento do PIB. Mas a gente teve aí um cenário de pandemia que afetou muito o PIB da economia no Brasil, e não só, de novo, né, no Brasil, acho que no mundo, mas enfim, aqui não foi diferente. E a gente teve só o repasse agora com o índice que é utilizado, né, de inflação para o salário mínimo, que é o INPC, um índice oficial do governo para reajuste do salário mínimo. Mas isso para as famílias que têm um orçamento aí já impactado na pandemia com a inflação muitas vezes acima, né, dos 11% hoje que a gente tem do IPCA, porque a cesta de consumo dessas famílias tem itens e tem uma participação, né, de consumo bem diferente do que a gente tem de uma cesta oficial, que é representativa para o governo. Esse valor do salário mínimo acaba, às vezes, tendo uma redução do poder de compra ainda maior com o passar dos anos, né? Então, para essas famílias, isso acaba se tornando um desafio adicional quando você não consegue ter, de alguma forma, um repasse acima da inflação. E é o que a gente tem observado. Isso por conta do desempenho que a gente tem aí da economia nos últimos anos. Esse ano vai ser um ano bastante desafiador também para a economia, mas principalmente por conta da inflação. A gente tem hoje uma inflação acima de 2 dígitos, né, com uma pressão aí por conta também da guerra da Rússia e Ucrânia, que tem gerado bastante desafios para o governo e para as famílias.
Entendi. Bom, eu queria entender realmente isso. Quanto é que, de fato, essa família conseguia absorver ali positivamente no orçamento que não fosse corroído, né, pela inflação e pelos preços, pela pressão que hoje a gente vê ao consumidor. Agora, eu também queria entender o outro lado, né? Sem esse reajuste ou com esse reajuste, tem alguma diferença de impacto nos cofres públicos? Complementando aí a questão das famílias, assim, as famílias que têm um rendimento aí de um salário mínimo, enfim, são famílias que, no geral, o orçamento são, basicamente, é um orçamento voltado, né, para questões de necessidade básica mesmo, assim, ou seja, elas não têm muita margem, então elas acabam, né, absorvendo muito o impacto da inflação, porque os itens que elas consomem são itens geralmente que foram mais impactados, a parte de alimentos, por exemplo, entre outros itens que elas não têm muita alternativa, né? Por parte do governo, sim, a gente sempre tem o grande desafio para o governo é acomodar, né, essas demandas que a gente tem mais sociais no orçamento público. E a gente tem aí uma economia ainda bastante fragilizada, uma economia que tem se recuperado, mas encontra aí novos desafios para esse ano. Nós temos um ano aí de eleição, nós temos um ano que a gente ainda está saindo, né, da pandemia, ou seja, está num ciclo aí final, mas ainda temos os efeitos da pandemia e de uma guerra que tem impactado o Brasil, ou seja, a guerra da Rússia e Uhum. Ucrânia, embora não diretamente, impactam bastante o Brasil, então isso acaba trazendo aí desafios para o governo acomodar isso no orçamento, certamente. É isso, tudo explicado então, professor. Conversamos com Joelson Sampaio, que é economista e professor da FGV. Muito obrigada pela participação nesse plantão de domingo aqui na CNN, professor. Até uma próxima. Até uma próxima.